Nós temos, então, um acontecimento importante na área da política internacional, que é a reeleição de Erdogan para presidente da Turquia. Mais 5 anos, ele vai completar 25 anos à frente do governo. Professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, gentilmente conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Obrigado. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professor, conta para a gente o seguinte, qual é a importância que tem a Turquia nessa geopolítica ali do Oriente Médio? Todo mundo de olho lá na Turquia. Olha, Heródoto, acho que essa é a principal questão que faz a eleição do Erdogan ser tão relevante, né? A Turquia, ela... Acho que um exemplo, assim, só para ficar clara a relevância, né? Talvez a Turquia é o único país no mundo que recebe parabéns do Zelensky, do Putin, do Biden, do Lula, de todo mundo, né? Todo mundo parabenizou a eleição do Erdogan, todo mundo sabe a relevância da Turquia para esse equilíbrio de poder internacional, né? Acho que um outro exemplo importante, ano passado a Turquia foi o país que mediou, né, o acordo entre ucranianos e russos para tentar conter a crise global alimentícia, né, que estava acontecendo. Então fizeram um acordo para a distribuição de grãos, talvez o único acordo que realmente aconteceu desde o começo da guerra, né? Então é um país de fato muito importante e essa eleição era muito esperada, tanto pelo Ocidente quanto pelo mundo árabe em geral, né? Agora, professor Rodrigo, ele ganhou, mas ganhou ali no Photoshop, né? Porque a Photoshop é para explicar para o pessoal que na corrida de cavalo tinha ali, né? Para saber qual era o cavalinho que passava em primeiro lugar. Ou seja, foi pau a pau. Foi sim. Foi a eleição mais apertada, né? Ele que vai ficar aí provavelmente mais 5 anos no poder, vai completar 25 anos, né, no poder. Essa eleição mais apertada, ele ganhou com 2,5 milhões de diferença do seu adversário, né, que era o Kılıçdaroğlu, que é um adversário mais secular, tinha uma visão de mundo mais laica, mais ocidentalizada, né? Inclusive, antes do primeiro turno, existe uma expectativa muito grande que o Kılıçdaroğlu ganharia essa eleição, né? Então, de fato, foi surpreendente esse resultado, no sentido de uma virada, né? Foi uma virada, e extremamente celebrada aí pelos setores mais conservadores, mais religiosos de dentro da Turquia. Professor, presidentes ou mandatários com mandato esticado, 25 aqui. O Putin deve estar com mais 20 e pode ficar mais 30 no poder. Na Bolívia fizeram a mesma coisa. Na Venezuela, a mesma coisa. O que está acontecendo? 4 anos não é suficiente, ou às vezes uma reeleição, ou 5 anos sem direito à reeleição. Por que esticar tanto o mandato, hein? Exato, né? A gente tem algumas características aí no sistema internacional de perpetuação de poder, né? Acho que o Erdogan é mais um exemplo, Putin, outros também fizeram isso. É uma consequência, eu acho, de uma estrutura cada vez mais latente de divisionismo internacional, mas uma espécie de visão protecionista também, de proteção, né? A Turquia, inclusive, está num cenário de crise econômica bastante brava, né? Bastante ardente. Então, a gente percebe que isso é uma consequência de um cenário, inclusive, de crescimento de uma extrema-direita bastante forte no sistema internacional, um cenário de transição hegemônica, a gente pode chamar assim, ou de, pelo menos, questionamento da ordem liberal internacional, né? Então, aquela hegemonia norte-americana, democrática, liberal, que a gente assistia nos anos 90, começo dos anos 2000, já não é mais assim, né? A gente percebe, por exemplo, outros atores, né, inclusive esses que eram mais periféricos, aparecendo mais no sistema internacional. A China se tornando, talvez, a grande economia mundial, vai se tornar, provavelmente, até 2030, a maior economia mundial. A Rússia ainda demonstra uma capacidade de resistência militar com relação à OTAN no Atlântico Norte. Então, existe um momento que a gente percebe que é um momento de retração e muito cuidado, né? E nesses momentos de muito cuidado, essas lideranças políticas conseguem trazer, né, disseminar na população uma ideia mais populista, mais nacionalista, de que é melhor manter no poder, né? Por isso que eu comecei falando, agrada muito, no caso da Turquia, os setores conservadores, os setores mais religiosos, que interpretam, né, de maneira um pouco mais divisionista
a Turquia do resto do mundo, né? Essa visão mais da proteção muçulmana. Acho que vale mencionar, por exemplo, que o Fórum Muçulmano Europeu, inclusive, que é um fórum da Europa, né, evidentemente, apoiava, né, a reeleição do Erdogan e colocava o Erdogan como uma grande liderança muçulmana, né? Eles chamam de UMA, né? Essa visão muçulmana global, eles chamam de UMA. Então existem esses divisionismos. Infelizmente, as relações internacionais hoje elas passam por esse cenário de divisionismo e tensão, né? Agora, professor Rodrigo Amaral, é interessante também que nesses mandatos estendidos, a liberdade de imprensa já não é a mesma. É o caso da Turquia. Outro dia nós entrevistamos aqui um professor lá da Faculdade de São Petersburgo, dizendo que a mídia russa não publica nada. Por exemplo, essa madrugada, teve mais um ataque de drones sobre a Ucrânia, especialmente em Kiev. Foi o 15º em um mês. Quer dizer, dia sim, dia não, Putin bate no seu portão. É o que eles estão falando lá. Né? É interessante que esse pessoal, esses autocratas, que de certa forma é uma autocracia, fecham a liberdade de imprensa, pressionam os jornalistas, pressionam os veículos de comunicação. Isso é verdade. Eu dou também aula no curso de jornalismo da PUC, né, além do curso de relações internacionais. E eu costumo dizer que a mídia, ela é um ator político internacional, né? Por quê? Porque ela pode ser tanto utilizada para pressionar os atores de política dos países, como pode para endossar, né? E quando existe uma cooptação dessa mídia, uma instrumentalização dela, obviamente vai atuar em favor desses atores de poder que são mais centralizados, mais fortes, né? No caso da Turquia, inclusive, esse era o ponto do Daroglu, né? Ele falou que essas eleições na Turquia, elas são injustas, porque existiu manipulação da mídia, né? E evidentemente os relatos, né, até da imprensa livre da Turquia, que é uma imprensa independente, de que campanhas eleitorais, tudo que passava na televisão, na rádio, endossava muito mais a reeleição do Erdogan, né? Isso ficava muito mais evidente, ou seja, existe uma ocupação da mídia que favoreceu, obviamente, essa virada, né, de possibilidade de vitória, aí, trazendo para o Erdogan esse resultado positivo. Então, exatamente, existe uma instrumentalização, e quando a gente não tem liberdade de imprensa, infelizmente, a gente vai ter o enviesamento político, né? Isso é natural. Ok. Professor Rodrigo Amaral, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Imagina, eu que agradeço, espero estar aqui de novo mais uma vez. Claro, com certeza, com certeza. Professor Rodrigo Amaral é professor de Relações Internacionais da PUC, aqui de São Paulo, conversando um pouco conosco. O motivo aqui é o Erdogan, só para a gente ter uma ideia da importância que tem a Turquia. Um detalhe, inclusive, que lembrou, a Turquia mediou entre a Ucrânia e a Rússia a saída dos grãos, para que eles pudessem ser vendidos principalmente na África, senão ia provocar um desastre alimentar, mais um desastre alimentar na África. E curioso que é o seguinte, para sair de lá, do Mar Negro, tem que passar pela Turquia. É ou não é? Passa pelo Estreito do Bósforo. Tem Turquia de um lado, Turquia do outro lado. Istambul, por exemplo, está dos dois lados ali do Estreito do Bósforo. Não é? Então, daí também a sua importância estratégica, que vem de antigamente, mas agora, mais uma vez, ressaltada.